Fala pessoal, tudo certinho? Então vamos lá nessa sequência de vídeos agora, falar um pouquinho sobre o cumprimento de sentença que fixa obrigação de pagar alimentos. Tem execução de pensão alimentícia já fixada judicialmente. E quando nós falamos em execução de alimentos, em execução de pensão alimentícia, o que vem à nossa mente logo de cara? A prisão civil do devedor de alimentos, prevista com uma exceção lá na Constituição Federal, a única possibilidade hoje em que se admite a prisão por dívida, e quando falamos em execução de alimentos, logo pensamos na prisão. Mas, na verdade, nós temos duas formas de executar os alimentos devidos e não pagos. Existe sim a possibilidade do procedimento do cumprimento de sentença através de um rito no qual existe a possibilidade de prisão do sujeito para tentar forçá-lo ao pagamento, mas nós temos também a execução, o cumprimento de sentença tradicional através de penhora de bens. Quando que pode ser utilizado um, quando que pode ser utilizado outro e qual que é a previsão legal. Vamos lá, nesse primeiro vídeo para diferenciar as duas situações. Primeira delas, execução de alimentos ou cumprimento de sentença que fixou a obrigação de pagar alimentos com possibilidade de prisão do devedor. Artigo 528 do Código de Processo Civil. Eu posso me valer desse tipo de execução, de cumprimento de sentença, para qualquer prestação alimentícia, não importa quanto tempo que já tenha passado do seu vencimento? Não. 528, parágrafo 7º do CPC, só podem ser objeto dessa ação de execução, sob pena de prisão, as três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no seu curso. E por que isso? Porque a prisão civil é uma medida drástica, excepcional, para garantir o pagamento dos alimentos, que por sua vez garantem a subsistência daqueles que necessitam. Se já faz 2 anos, 3 anos que venceu essa prestação e ela não foi paga, aquele que dela depende já sobreviveu, ela não tem mais aquele caráter atual, né, que seja para garantir a subsistência. Então ela pode ser executada? Pode sim ser executada, mas não cabe à prisão civil. Então o 528, parágrafo 7º, quando fala do cumprimento de sentença da pensão alimentícia com possibilidade de previsão, eu estou me restringindo às três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da execução. As anteriores, eu tenho que ir lá para o artigo 523 e seguir o rito do cumprimento de sentença tradicional, com intimação para pagamento, sob pena de penhora de bens. Vamos tentar localizar bens do executado para que sejam penhorados, levados a leilão, então seja satisfeito o direito daquele credor. Tá? Então já guardem essa informação que é importante. Sob pena de prisão, apenas as três últimas vencidas antes do ajuizamento e mais aquelas que forem se vencendo no curso do processo. As anteriores, cumprimento de sentença tradicional com penhora de bens. Mas nem sempre é interesse do credor mover a execução sob pena de prisão. Às vezes não quer ver o sujeito preso, só quero receber aquilo que me é de direito. O sujeito tem bens, ele tem dinheiro em conta. Então eu vou seguir o rito tradicional, e aí é uma opção do credor ingressar com cumprimento de sentença pela forma tradicional, com base no 523, porque não quer ver o sujeito preso. Às vezes a criança, um adolescente que vai sentir a falta, aquela pessoa que não paga a pensão, mas de repente dá atenção, dá afeto e pode trazer um prejuízo psicológico até para o próprio maior interessado, que é o menor, na prisão civil do sujeito. Então pode ser que mesmo para as últimas vencidas, para as atuais, o credor opte pelo cumprimento na forma tradicional, sob pena de penhora de bens e não sob pena de prisão. E aí vai lá para o 523. Então o ordenamento traz sim as duas possibilidades, e aí eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre o rito da execução sob pena de prisão e um pouquinho do rito do cumprimento de sentença tradicional, tá bom? Então acompanhe aí os próximos vídeos, bom proveito e bons estudos.